Olá amigos, começando o Ambiente e Construção desta manhã de sábado, que destaca hoje os implicativos da NBR 16280, em vigor desde o dia 28 de abril, que determina normas para reformas prediais, dependendo de parecer técnico de engenheiro ou arquiteto. E mais, as reportagens da TV CREA Minas. Está começando o Ambiente e Construção aqui pela Band e nas emissoras parceiras do interior do estado. Fiquem conosco! Começamos o programa de hoje reforçando o nosso convite para você acessar o nosso portal na internet com todo o conteúdo aqui do programa e ainda reportagens exclusivas, os bastidores das gravações e muito mais. Acesse e compartilhe, o endereço está na tela. No programa deste sábado, nós vamos mostrar como a normatização das reformas prediais pode oferecer menos desconforto para quem vive em condomínios, por exemplo. Horário de entrada e saída de materiais, um planejamento para o descarte de resíduos, isto e mais. A NBR 16280 está em vigor desde 8 de abril deste ano e prevê regras para este tipo de obra. Há quem discorde de alguns pontos nesta NBR, mas um item de plena concordância é a exigência de um parecer técnico de engenheiro ou arquiteto na realização da obra, já que a maioria das reformas é autorizada pelo síndico e executada sem nenhum acompanhamento técnico. Conversamos com um consultor do programa e advogados do setor imobiliário. Observamos que, apesar de algumas polêmicas em relação a esta nova NBR, todos concordam da necessidade da norma e sua imediata aplicação. Vamos entender a função desta NBR em nossa conversa com dois profissionais de áreas distintas, mas com a mesma opinião. Essa nova norma, ela vem para, de certa forma, disciplinar esse tipo de processo, onde as pessoas não fazem uso de um profissional de engenharia habilitado, engenharia ou arquitetura habilitado, onde pensa-se apenas no processo de ampliação ou de redução dos cômodos em si, onde se esquece das lajes, das vigas, dos pilares, onde acaba tendo um problema estrutural mais sério. Ela surge de um anseio social por maior segurança nas construções e reformas nos edifícios. É bom lembrar que em 2012 o edifício Liberdade, no centro do Rio de Janeiro, desabou, matando 17 pessoas, muito por conta de reforma realizada sem o devido amparo técnico. O episódio que o nosso entrevistado recordou comoveu mesmo o país naquele ano e despertou a atenção para as reformas em edifícios feitas sem respaldo técnico. Independente das normas, o cálculo de um engenheiro projetista é a única garantia de que a obra está sendo construída com segurança. Jordan destaca que apenas o profissional pode decidir, inclusive, sobre a necessidade de se fazer o cálculo estrutural de toda a edificação. A pessoa que está pensando em fazer um tipo de reforma, a primeira coisa que ela tem que ter em mente, antes de começar até mesmo comprar algum tipo de material ou já começar a sonhar na utilização desse espaço, necessita contratar esse profissional de engenharia e arquitetura de forma que ele consiga fazer essa concepção do novo uso e faça um estudo prévio, que pode ser também que esse tipo de edificação não suporte de uma maneira simples, essa nova utilização. Pequenos reparos como pintura ou instalação de gesso no teto não se enquadra nesta regra, mas obras estruturais como a substituição de um piso ou de um revestimento, a abertura de uma porta ou de uma janela depende de parecer técnico. Nós separamos aqui uma lista com algumas destas intervenções que dependem de projeto. Vamos agora às intervenções que dependem de projeto: a instalação ou reforma de equipamentos industrializados, sistemas hidrossanitários, equipamentos de prevenção e combate a incêndio, instalação elétrica e de gás, aparelhos de dados e comunicação, aparelhos de automação, sistemas de ar-condicionado, exaustão e ventilação,
a instalação de qualquer componente à edificação não previsto no projeto original, troca de revestimentos, qualquer reforma que interfira na integridade ou na proteção mecânica, reforma de vedação ou instalação de esquadrilhas, qualquer intervenção em elemento da estrutura, como furos, aberturas, remoção ou acréscimo de paredes. Qualquer tipo de obra aí no seu prédio, por exemplo, vai provocar incômodo, mas a manutenção destes prédios é necessária, por isso a criação de regras. Depois do intervalo tem mais informação especializada aqui na tela da Band e ainda as reportagens da TV CREA Minas. Fiquem conosco! A gente foi às ruas para transformar o Brasil. Mas a maior transformação aconteceu dentro de cada um de nós brasileiros. E com a escolha do meu curso superior não será diferente. Quero qualidade reconhecida pelo MEC e Mercado. Quero bolsas e financiamentos de mensalidade. Quero oportunidades de trabalho. E você, já sabe o que quer? Doctor, quero ser. Inscreva-se no vestibular pelo nosso site ou telefone. Você deve estar se perguntando quem é responsável pela criação destas normas. A Associação Brasileira de Normas Técnicas é um órgão não governamental responsável pela normatização de todos os procedimentos técnicos no Brasil. O órgão não tem poder de fiscalização e punir, porém, quando o município incorpora estas normas em seus códigos de conduta, o que era regra passa a valer como lei, passível de multa e embargos. Procuramos um profissional de direito para entender os implicativos jurídicos de uma nova norma. O advogado Felipe Leitão considera que é necessário observar os critérios técnicos exigidos na NBR para evitar responsabilidade decorrente de acidentes. Pode-se afirmar com certa segurança que ela tem uma validade jurídica significativa. Isso porque, no caso de não observância dos seus critérios técnicos e diretrizes, seria fácil caracterizar a responsabilidade civil em caso de algum acidente na reforma ou reparo que estiver sendo realizado no edifício. Porque o Código Civil ele é claro em estabelecer alguns elementos caracterizadores da responsabilidade civil, dentre eles a negligência e a imperícia. E a não observância dessa norma deixaria muito claro essa caracterização, podendo inclusive o responsável pela obra ou até mesmo o proprietário ou o síndico serem responsabilizados, gerando o dever de indenizar ou reparar o dano causado. Existem algumas discordâncias em relação a alguns pontos desta nova NBR. Um deles é que o engenheiro, para emitir um ART, o termo de responsabilidade técnica, vai precisar fazer o cálculo estrutural da obra. Já os juristas observam que a norma atribui ao administrador do condomínio o dever de aprovar ou não a obra, depois de analisar tecnicamente e ainda de fiscalizar a execução da obra. Atribuições que o síndico não tem autoridade para executar. Essa norma, ela traz também algumas polêmicas. Uma delas é o dever do síndico de fiscalizar as obras. Isso, na prática, pode se tornar algo muito complicado, porque o síndico não tem um livre acesso às unidades privativas, né? O proprietário deixaria o síndico entrar, se quisesse, não tem uma obrigatoriedade, não tem como o síndico forçar uma entrada no apartamento de uma pessoa para poder fiscalizar uma obra, né? Então, alguns critérios estabelecidos nessa norma, eu acredito que deveriam ser até mesmo reformulados para trazer uma segurança maior para a população, para que a população pudesse entender essa norma de forma mais clara e poder aplicá-la de uma forma mais correta. Já a preocupação do profissional de engenharia é com a estrutura da edificação. Portanto, para emitir o termo de responsabilidade técnica, é necessário conhecer o uso, as modificações e, se necessário, refazer o cálculo estrutural da edificação, o que deveria ser uma exigência nesta nova NBR. O engenheiro civil parte do princípio de que toda obra precisa ser bem planejada. Parte de um planejamento onde o profissional
vai entender esse novo uso, vai entender essa ação sobre a estrutura e principalmente vai poder dizer para esse proprietário se é viável ou não financeiramente esse tipo de utilização. A partir daí, passa de um estudo de engenharia, onde será feita uma verificação dessa nova condição e quais seriam as medidas, algum reforço estrutural, alguma questão arquitetônica para poder ampliar ou até mesmo para reduzir. Vamos mostrar agora as atribuições da NBR 16280 para as pessoas envolvidas em uma obra. O proprietário que deseja fazer a reforma, o síndico que precisa aprovar este projeto, os profissionais de engenharia e arquitetura que precisam desenvolver o projeto e os que precisam avaliar este projeto. Vamos entender melhor. As obrigações do proprietário é garantir o profissional responsável, arquiteto ou engenheiro, garantir que a obra atenda aos regulamentos da legislação e do prédio e atualizar o manual de uso do edifício. Já a responsabilidade do profissional é fazer um plano de reforma, detalhar os impactos no sistema e nos equipamentos, entrada e saída de materiais, horários de trabalho, projetos e desenhos descritivos, identificação de atividades que regem ruídos, identificação dos profissionais e o planejamento de descarte de resíduos. Já as obrigações do síndico é receber estas propostas de reforma, encaminhá-las para análise técnica e legal, responder à solicitação de obra nos seguintes termos: aprovada, aprovada com ressalvas e rejeitada, e ainda autorizar a entrada de insumos e pessoas contratadas. A exigência de parecer técnico vai aumentar a segurança nas obras de reforma nas edificações do país. Se você deseja ler mais sobre a NBR 16280, acesse ambienteconstrução.com.br, sem cedilha e sem tio. Nós vamos acompanhar a partir de agora a participação da TV CREA Minas aqui no Ambiente Construção. Vamos assistir. Olá, veja agora alguns destaques do programa da TV CREA Minas. Confira. Quando o assunto é natureza preservada, Minas Gerais tem muito a oferecer. São vários os parques espalhados por todo o estado que atraem milhares de visitantes. Não é preciso ir longe para encontrar a tranquilidade que as áreas verdes oferecem. Aproveitar melhor os parques e jardins dentro das cidades pode ser uma experiência revigorante. E quem mora ou visita Belo Horizonte não tem do que reclamar. A diversidade de ecossistemas é grande por aqui e a prova está em um dos cartões postais da cidade, o Parque Municipal. Um refúgio verde para quem vive em meio ao caos da cidade grande. Acho ótimo, porque é uma área central, né? Ter esse verde todo, para mim é fundamental. Passear é muito bom, agradável. O ar é diferente, você chega ali no portão, você já sente a diferença. A biodiversidade do Parque Municipal impressiona. São cerca de 330 espécies de plantas ornamentais e 300 de árvores nativas e exóticas. O local também abriga animais como os micos que brincam tranquilos entre os galhos e as mais de 100 espécies de aves. Quem cuida disso tudo é a bióloga Tatiane, que explica a importância desse espaço para uma cidade como Belo Horizonte. Primeiro, por causa da expressiva vegetação que tem aqui. Segundo, porque é um local de lazer onde você pode utilizar um ambiente arborizado, um ambiente ajardinado, observar aves, observar outros animais. A natureza está próxima da natureza ao mesmo tempo, né? Podendo fazer lazer, fazer esporte, passear, contemplar. Quando você entra aqui, você esquece até que está no centro da cidade, né? O parque foi inaugurado em 1897, antes mesmo da fundação de Belo Horizonte. Na época, todo este espaço era uma chácara e, é claro, existiam muitas plantas por aqui. Mas, de acordo com a administração, tudo o que encontramos hoje, quase todas as espécies de árvores, vieram de fora. As figueiras, por exemplo, foram trazidas da Ásia e agora se tornaram símbolos do Parque Municipal. É muita área verde em meio à floresta de pedra, mas acredite, o parque já foi maior.
tinha originalmente 600 mil metros quadrados e hoje não passa de 180. Mesmo assim, espaços como este ajudam e muito a amenizar os impactos ambientais provocados pelo crescimento das cidades. A primeira coisa que todo mundo entende por parque é a questão do lazer, da diversão, da contemplação. Mas o parque também tem uma função ambiental, como, por exemplo, ajudar o microclima. No parque municipal, que está no hipercentro, a temperatura chega muitas vezes 2 a 3 graus abaixo da temperatura que faz na Praça 7. Então, ele ajuda o microclima. A outra função é a recarga dos lençóis freáticos. Toda essa chuva que cai nesses 3 milhões de metros quadrados dos nossos parques são infiltrados e, evidentemente, vão carregar o lençol freático que abastece as nossas centenas de minas espalhadas pela cidade. Pouca gente sabe, mas no início da década de 80, Belo Horizonte contava apenas com os parques Municipal e das Mangabeiras. Apesar do acelerado crescimento urbano, a cidade conta hoje com 82 locais de áreas verdes, entre eles os parques, praças e jardins. Avanço e preservação que só foram possíveis graças ao trabalho de profissionais como os engenheiros florestais. Mas afinal, que tipo de atividade eles desempenham? Eu coordeno uma equipe terceirizada e elaboro laudos para a fundação no que compete a poda, supressão de árvores. E essas turmas terceirizadas, elas executam esse trabalho. Geralmente as podas são feitas para você compatibilizar os equipamentos urbanos com a vegetação arbórea, como luminárias, fiação elétrica, cerca elétrica, telhados. E as supressões, geralmente a gente faz quando a árvore traz, de certa forma, um perigo para o visitante. Outro profissional da área tecnológica que tem fundamental importância quando o assunto é preservação é o engenheiro agrônomo, como o Denilson, um dos responsáveis por manter toda a beleza do Parque Lagoa do Nado, na região norte da capital. É uma prova de que os conhecimentos da área agronômica que são relacionados ao cultivo, ao manejo de espécies vegetais não estão restritos ao campo, né? A produção agrícola. Dentro das áreas urbanas também existe espaço para aplicação das técnicas agronômicas, né? Então, um plantio bem feito, um manejo bem feito é garantido que os parques estarão bem cuidados, bonitos, para que a população usufrua. A edição completa você encontra no site tvcreaminas.com.br. Eu te espero, até lá! Você viu aí a participação da TV CREA Minas e o Ambiente em Construção desta semana destacou as implicações na NBR 16280, as responsabilidades de engenheiros e arquitetos em reformas de prédios por todo o país. Nós agradecemos a sua companhia aqui pela Band Minas e também nas emissoras parceiras no interior do estado. Deixamos um convite para você acessar o nosso canal de comunicação pela internet. Até a próxima semana. Eu aguardo por você.